A Europa e os Estados Unidos estariam em confronto direto com a Rússia, iniciando a Terceira Guerra Mundial. Em 10 de julho de 2024, a Casa Branca emitiu uma nota com o seguinte teor: os Estados Unidos iniciarão a instalação episódica de armas de longo alcance pertencentes à sua força-tarefa multidomínio na Alemanha em 2026 como parte do planejamento para o posicionamento desses recursos no futuro. Quando estiverem plenamente desenvolvidas, essas unidades convencionais não nucleares irão incluir SM-6, Tomahawk e armas hipersônicas em desenvolvimento que possuem alcance significativamente maior do que as armas atualmente posicionadas na Europa. Esses mísseis SM-6 eles voam aproximadamente 500 km, o que não é um grande problema. Mas os mísseis Tomahawk têm autonomia de até 2.400 km, o que significa que eles poderiam ser usados para atacar a Rússia do território alemão. E esse anúncio da Casa Branca passou bem batido, bem despercebido pela mídia ocidental, mas causou bastante preocupação nos meios diplomáticos. Principalmente 8 dias depois, quando veio a resposta. A Rússia ameaçou instalar mísseis nucleares como resposta à Alemanha em Kaliningrado, uma cidade de 500 mil habitantes à beira do Mar Báltico, que foi tomada pela Alemanha nazista, ocupada pela União Soviética no final da Segunda Guerra e que hoje é parte do enclave russo. Kaliningrado fica bem na fronteira da Polônia, a meros 500 quilômetros da Alemanha, que poderia se tornar um alvo justamente por abrigar os mísseis estadunidenses. E toda essa tensão por causa dos mísseis ficou ainda pior quando a OTAN começou a cogitar fornecer os mísseis Storm Shadow produzidos pela França e pelo Reino Unido para a Ucrânia utilizar na sua guerra com a Rússia. Talvez se questione, Aline, qual que é o problema disso? A Ucrânia já recebe um monte de mísseis, a OTAN já fornece um monte de mísseis para a Ucrânia. É que esses mísseis, que são normalmente lançados de caças, têm alcance de 550 km, o que permitiria que Kiev atacasse alvos bem dentro do território russo, não se limitando aos combates de fronteira. Ou seja, nós teríamos uma mudança do eixo da guerra, em que a Ucrânia não só defenderia seu território, mas também atacaria o território russo. Com esse novo cenário, a Rússia resolveu trucar. Anunciou que estava revisando a sua doutrina nuclear. A versão inicial da doutrina estabelecia que o país, a Rússia, só empregaria armas nucleares para revidar um ataque também nuclear de uma outra nação. Essa primeira mudança, e foi uma primeira, a gente já vai falando da mudança mais recente, foi sutil, passando a permitir o uso dessas armas em caso de agressão contra a Rússia por estados não nucleares, caso a ação seja apoiada por uma potência nuclear. Foi um recado bem claro à França e ao Reino Unido, que se enquadram nessa categoria porque tem bombas atômicas. Mas traduzindo o que eles queriam falar é que se os Storm Shadow fossem usados contra a Rússia, Moscou poderia disparar armas nucleares contra alvos em território ucraniano, britânico ou francês. Isso acionaria automaticamente o temível artigo 5º do Estatuto da OTAN, que obriga os países membros do bloco a revidar conjuntamente ataques a qualquer um deles. A Europa e os Estados Unidos estariam em confronto direto com a Rússia, iniciando a Terceira Guerra Mundial. Felizmente, a advertência russa com a mudança da doutrina surtiu efeito e o Reino Unido não autorizou o uso do Storm Shadow pela Ucrânia. A humanidade chegou bem perto de um confronto de uma Terceira Guerra Mundial. E o mundo não chegava tão perto de um confronto entre potências nucleares desde a crise dos mísseis de 1962, quando a União Soviética decidiu instalar mísseis em Cuba e a humanidade viveu os dias mais perigosos de todos os tempos. Um dos momentos marcantes na história da humanidade aconteceu em 22 de outubro de 62, quando o então presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, fez um pronunciamento em cadeia nacional descrevendo o problema. A União Soviética estava instalando mísseis nucleares com alcance de quase 2.000 km no território de Cuba, o quintal dos Estados Unidos. Então, o Kennedy anunciou nesse discurso um plano de defesa e ameaçou os russos, dizendo que as medidas dos Estados Unidos poderiam ser só o começo de uma coisa maior e que as forças armadas americanas estavam preparadas para qualquer eventualidade, incluindo uma resposta retaliatória total sobre a União Soviética. Foi nesse discurso, inclusive, que ele falou uma das frases mais famosas da história estadunidense: o custo da liberdade sempre é alto e os americanos sempre o pagaram. Mas o que o Kennedy não falou aí é que no ano anterior a esse discurso, os Estados Unidos tinham instalado mísseis nucleares em bases na Itália e na Turquia, de onde eles poderiam facilmente alcançar toda a União Soviética. Na verdade, a instalação de armas soviéticas em Cuba
era uma resposta a esse movimento que deu aos Estados Unidos, com os mísseis na Itália e na Turquia, uma vantagem militar crucial. Com esses mísseis posicionados pertinho da União Soviética, os americanos conseguiriam executar e concluir um ataque nuclear à Rússia antes mesmo que ela pudesse reagir. No dia seguinte, a União Soviética respondeu. A imprensa russa divulgou uma longa mensagem endereçada pelo líder soviético, Nikita Khrushchev, ao Kennedy, dizendo que os Estados Unidos estavam empurrando a humanidade para o abismo de uma guerra nuclear global. Os Estados Unidos, então, colocaram cerca de 1.500 caças e 3.000 armas nucleares, incluindo mísseis balísticos intercontinentais, em alerta máximo. Naquele mesmo dia, 2 navios americanos tentaram interceptar um cargueiro soviético que se dirigia até Cuba, mas acabaram desistindo. Com os russos ignorando o bloqueio naval, os Estados Unidos começou então a planejar uma nova tentativa de invasão à ilha de Cuba. Foi aí então que o Khrushchev enviou uma mensagem sigilosa ao presidente Kennedy. A mensagem dizia o seguinte: Senhor presidente, não devemos puxar as pontas da corda na qual você fez o nó da guerra, porque quanto mais nós dois puxarmos, mais apertado ele ficará. Era uma mensagem para a coisa arrefecer. Inclusive, com o plano da invasão, Fidel Castro mandou um telegrama para o Khrushchev sugerindo que Cuba disparasse mísseis nucleares caso os Estados Unidos avançassem sobre a ilha. Ou seja, estávamos diante de um conflito nuclear iminente. Então, os soviéticos propuseram o seguinte: estavam dispostos a retirar o seu arsenal de Cuba caso os americanos fizessem o mesmo com os mísseis na Itália e na Turquia. De início, os Estados Unidos hesitou e no mesmo dia, 24 horas, a humanidade flertou 3 vezes com o apocalipse. Na primeira vez, um avião espião estadunidense, um U-2, foi abatido pela defesa antiaérea cubana. Então a coisa já começou a esquentar. Na segunda vez, outro U-2 entrou no espaço aéreo soviético e foi perseguido por caças MiG, motivando uma resposta bastante perigosa. Os estadunidenses enviaram um grupo de caças F-102 armados com mísseis nucleares para escoltar e resgatar a aeronave espiã. Numa terceira situação, um submarino soviético foi perseguido por navios americanos e quase disparou um torpedo nuclear. Depois desse dia terrível, em que o futuro do mundo esteve por um fio, Kennedy e o Khrushchev aceitaram um acordo. E aí começou uma compreensão das superpotências de que era preciso frear a corrida armamentista e começaram então a assinar uma série de tratados que limitavam o desenvolvimento, o teste e a posse de artefatos nucleares. E deu bastante certo. O arsenal nuclear global, que chegou a bater em 70 mil ogivas no ápice da Guerra Fria, ficou muito menor, chegando a 10 mil ogivas em 2024. Então nós vivemos uma relativa tranquilidade nuclear, até que a gente chegou em agosto de 2019, quando os Estados Unidos anunciou que estava abandonando um desses tratados. Era o Tratado de Mísseis Intermediários, que bania mísseis convencionais e nucleares com alcance entre 500 e 5.500 quilômetros. Era graças a esse tratado de 1987 que os estadunidenses tinham retirado boa parte dos seus mísseis da Europa, mas agora, com o fim do tratado, estava aberta a porta para que esses mísseis voltassem. A justificativa dos Estados Unidos para sair desse tratado era de que a Rússia não estava cumprindo com a sua parte, porque ela tinha desenvolvido um novo míssil, o 9M730 Burevestnik. O Burevestnik leva a bordo um mini reator nuclear, que fornece energia para ele voar. E com isso, o míssil pode ficar no ar por muito mais tempo do que modelos convencionais, o que representa uma excelente vantagem estratégica. Permite que ele faça trajetórias muito difíceis de interceptar. Claro, a Rússia negou que o Burevestnik violasse o tratado porque o seu alcance era inferior a 500 km, mas isso não convenceu os estadunidenses. Óbvio, por que um míssil de tão baixo alcance precisaria de um sofisticado sistema de propulsão nuclear? Então, e o clima acabou azedando, mas claro, a coisa já vinha caminhando mal. A Rússia já se sentia acuada pela expansão da OTAN, que tinha incorporado mais 14 países desde o final da Guerra Fria, quebrando uma promessa feita pelos Estados Unidos aos russos de que a OTAN ou ia desaparecer ou ia ficar do jeito que estava. E como a OTAN estava se preparando para incorporar a Rússia vetou a ideia, invadindo ela em 2022. No ano seguinte, Moscou anunciou que estava então suspendendo a sua adesão ao Tratado New START, tratado esse que limitava a quantidade de ogivas nucleares que cada superpotência poderia ter. Mas isso era bastante simbólico. Esse acordo já expira em fevereiro de 2026, daqui a pouco,
E é justamente nessa época que os Estados Unidos pretendem instalar aqueles mísseis na Alemanha. E isso deve acontecer mesmo com a volta de Trump à Casa Branca. E é estranho isso, porque pensamos que o Trump é considerado menos hostil a Moscou, e ele inclusive disse que vai buscar um acordo para encerrar a guerra com a Ucrânia, o que o Kremlin vê com bons olhos. Mas isso não significa que o seu governo vai impedir uma nova crise de mísseis entre Estados Unidos e Rússia. Muito pelo contrário, foi justamente durante o primeiro mandato do Trump que os Estados Unidos abandonou o Tratado de Mísseis Intermediários. E, para piorar, o ainda presidente Joe Biden, já vendo o fim do mandato, autorizou em 17 de novembro de 2024 o uso de mísseis de longo alcance pela Ucrânia e passou o comando da OTAN, que estava com os Estados Unidos, para os europeus. Como resposta, a Rússia atualizou mais uma vez a sua doutrina nuclear, indicando que ataques de estados não nucleares, se apoiados por potências nucleares, contra a Rússia ou a sua aliada, a Bielorrússia, utilizando mísseis, drones ou aeronaves, podem justificar uma resposta nuclear. Pois é, mas aí a Ucrânia atacou utilizando os mísseis de longo alcance. E como resposta, a Rússia fez o primeiro ataque na história da humanidade utilizando um ICBM, um míssil balístico intercontinental. O alvo foi um galpão industrial na Ucrânia, mas esse ataque tinha um objetivo que era muito mais simbólico do que ofensivo. E isso porque os ICBMs são muito caros e muito sofisticados. Não são o tipo de equipamento que se utiliza no lugar de um míssil convencional. Na verdade, o uso para qual se destinam os ICBMs é transportar ogivas nucleares. E o fato de terem utilizado um ICBM nessa ofensiva é mandar uma mensagem para o mundo de que o próximo ICBM pode ter um artefato nuclear. Estamos diante de uma crise de mísseis muito parecida com a crise que teve em Cuba. E a crise de mísseis em Cuba deixou para a gente uma lição terrível e que a gente está vendo acontecer de novo. E que as coisas provavelmente vão ter que piorar muito antes de que comecem a melhorar. Você assistiu esse vídeo até o final, eu fico muito feliz de ter a sua presença e a sua visualização até aqui. E ficaria mais feliz ainda se você deixasse um like, deixasse um comentário. Isso não só mostra para o algoritmo como esse assunto é relevante, como eu também quero saber a sua opinião. Não esqueça também de ativar o sininho e de se inscrever nesse canal, porque tem muita coisa legal saindo. Caso você se interesse por temas como guerra, nós temos um vídeo inteiro falando sobre as guerras digitais que estão acontecendo a rodo no planeta inteiro. Eu vou deixar aqui do lado. Caso você se interesse por temas mais apocalípticos, eu vou deixar então aqui do ladinho um vídeo sobre como o Brasil vai suportar as mudanças climáticas que estão para acontecer. Eu estou te esperando no próximo vídeo. Tchau, tchau!